Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa aula. Vamos falar hoje, sobre ortomolecular, sobre saúde integrativa. Nosso grande objetivo, nossa grande missão dentro da saúde integrativa é deixar as pessoas com saúde ótima. Eu quero contar para vocês e mostrar para vocês hoje, através dessa aula, que tem uma coisa que não dá para a gente não saber para atuar dentro da integrativa, qual a proposta que a integrativa tem. Não dá para atuar na integrativa sem saber bioquímica aplicada, gente. Não dá. Vocês vão entender até o final o porquê, né? É isso que eu vou falar hoje para vocês. Se eu tivesse precisando de um conselho aí na minha profissão, digamos que a final de 2014 eu conheci a ortomolecular. Se eu pudesse falar para vocês hoje um primeiro passo que você precisa dar em direção a essa área da integrativa, o que você precisa estudar primeiro, eu falaria o que eu vou dizer hoje. Eu gostaria de ter ouvido isso lá atrás, para agilizar muita coisa, para selecionar, para poder ter uma direção e chegar mais rápido onde eu cheguei. A ideia é quando você sabe o que você precisa estudar, sabe o que você precisa conhecer e entender para aplicar no teu consultório, te encurta tempo. E tempo, o povo fala que é dinheiro, mas eu digo que tempo é vida, né? Tempo é vida. O tempo que eu estou perdendo com alguma coisa, eu estou deixando de ficar com a minha família, eu estou deixando de fazer algo que eu gosto, de contribuir para a sociedade, porque eu estou perdendo meu tempo com alguma coisa por não ter um conhecimento X que eu deveria ter. Então, é uma aula muito importante para você que é profissional da saúde, é essa aula, e que quer atuar na integrativa, na ortomolecular, quer fazer algo diferente e já percebeu que a integrativa é o futuro presente, é o futuro que está chegando e quem tiver essa visão primeiro vai se estabelecer nesta área, vai conseguir ser uma referência primeiro, lógico, vai contribuir para que a gente chegue no patamar de saúde que a gente está buscando, que a sociedade precisa chegar. Isso vai acontecer. Nós somos os educadores em saúde dos nossos pacientes. E isso foi abandonado também, né? Isso aí ficou de lado também. Nós vamos falar as coisas que a gente deveria fazer hoje enquanto profissional da saúde e não da doença. E a gente acaba não fazendo porque virou uma história de protocolos prontos, onde você trata simplesmente sinais e sintomas. Para quem não me conhece, sou a professora Vanessa Anguinoni, eu sou farmacêutica ortomolecular, trabalho na área já em consultório. Desde o comecinho de 2017, final de 2016, na verdade, eu abri meu consultório. Vários anos de estudo constante, então eu não consigo parar de estudar a bioquímica aplicada, a ortomolecular e tudo que envolve esse tema, porque são conhecimentos apaixonantes e que você consegue ver literalmente a falta que isso fez na graduação, a falta que isso faz no dia a dia dos pacientes e quanto a gente consegue mudar a vida das pessoas quando a gente tem esse conhecimento. Eu já perdi as contas aí de quantos anos eu estou estudando esta área. Antes disso, eu trabalhava como professora na graduação e dei aula para praticamente todos os cursos da área da saúde, medicina, nutrição, enfermagem, farmácia, biologia, biomedicina, fisioterapia, dentro da área de farmacologia, toxicologia. Dei aula de mais de 12 matérias, tá, gente? Inclusive bioquímica básica. Então, a minha história como professora acontece desde 2007. E eu amo essa área de ensinar. Hoje sou muito realizada por poder falar para vocês sobre a ortomolecular e sobre a bioquímica aplicada. E nós vamos tirar os traumas de bioquímica hoje, porque na graduação, gente, o nosso grande problema é que a gente vê bioquímica muito isolada. Primeiro que é lá no começo da graduação, lá no primeiro ano. Você nem sabe o que está acontecendo com você lá no primeiro ano. É uma matéria que ficou isolada, literalmente, onde só se fala de eixos metabólicos e não se faz um link com a realidade da saúde e doença, quanto aquilo é importante na hora que você pensa em equilíbrio do corpo, na hora que você pensa em prevenir doença e até mesmo tratar doenças, melhorando o organismo, a bioquímica do corpo, ao invés de ficar dando muletas, né? Os fármacos são muletas que a gente oferece para o corpo quando a gente já desistiu do corpo. Essa é que é a verdade. Quando você é acometido por alguma situação, um acidente, você vai agradecer a Deus por um anestésico, você vai agradecer a Deus por um cirurgião, mas quando a gente fala de manter a saúde, ter uma vida plena, de construir saúde, os fármacos não têm muito a nos acrescentar. Então a gente precisa ter esse conhecimento do corpo,
do terreno biológico, de como tudo funciona, para que a gente consiga evitar, né, as doenças, ter uma vida mais plena. Mas agora as pessoas vivem mais. A gente tem que viver bem. Uma vitória é a gente ser produtivo até os 90 anos. Aí sim, a gente vai comemorar, né? Quando a gente estiver cumprindo a nossa missão aqui, né? Se você é profissional da saúde, você vai encontrar a tua missão aqui hoje. Trazer essa saúde plena, fazer com que as pessoas tenham uma vida produtiva. Olha a importância disso. Quão diferente estaria o nosso mundo se a gente tivesse essa cultura estabelecida ao invés da cultura que a gente tem de apenas tratar as doenças quando elas aparecem, se instalam. Quão diferente nós poderíamos estar. Hoje a gente vai falar dos 7 passos para vocês conseguirem estudar a ortomolecular. Como se a gente estivesse tentando organizar uma forma de aprender para poder atuar no consultório. Eu senti essa dificuldade como farmacêutica, né, quando comecei a estudar ortomolecular, de alguém que pegasse pela mão e organizasse as ideias para mim. Tive excelentes mestres, mas eles já estavam evoluídos no caminho e às vezes aquele passo a passo inicial, que para eles às vezes nem faz sentido, para a gente é fundamental, né? Vamos lá. Deixo essa pergunta aqui para vocês refletirem, né? Qual que é o teu diferencial enquanto clínico? De que forma você contribui para a vida do teu paciente e que problema você resolve de forma única. Foi isso aqui que chamou a atenção, porque eu como farmacêutica, não é clássico, não é habitual um farmacêutico atuar em consultório, né, gente? A gente sabe que é uma área que vem crescendo, mas não é uma coisa lógica, não é uma coisa que o teu paciente vai olhar e vai falar: nossa, o que faz um farmacêutico? Atua em consultório. Não vai ser isso. Então, eu tinha uma dificuldade de me colocar no mercado como farmacêutica clínica antes da ortomolecular. E tinha uma coisa que me atrapalhava muito de abrir um consultório, por exemplo, para trabalhar com fármacos, é que eu queria realmente fazer uma diferença. Eu queria entregar um valor para o meu paciente que fosse algo que ele falasse assim: nossa, como você mudou minha vida, como isso foi fantástico para mim, como isso fez diferença para mim. Eu queria entregar valor. E eu nunca via muito isso na farmacologia. Eu vi uma coisa assim de mais do mesmo. Então eu nunca me empolguei em abrir um consultório antes de eu encontrar a ortomolecular. E quando eu encontrei, ficou muito claro para mim onde eu me encaixaria, que tipo de problema eu ia resolver que os outros profissionais não estavam resolvendo, que era justamente tratar a causa das doenças. Tá? Quando vocês pensarem em ortomolecular, quando vocês pensarem em bioquímica aplicada, essa é a grande diferença, gente. Porque uma vez que eu entendo a causa bioquímica, que eu entendo como aquela célula foi ficando disfuncional a ponto de produzir um sintoma, a ponto de um órgão começar a ficar lento, a sua função ficar prejudicada, ao invés de eu tentar consertar aquela função com um fármaco, ignorar o processo de doença, o meu olho vai para o processo de doença. Então, se eu tenho hipertensão arterial, não basta eu tomar um fármaco antihipertensivo, eu não estarei tratando a causa, eu estarei simplesmente, de forma artificial, regulando a pressão do paciente. É importante? Porque se ele ficar com a pressão alta, ele pode ter um AVC. Então, instantaneamente, naquele momento, é importante. Mas eu ignorei a causa daquela hipertensão, que hoje eu sei, né, que é o estresse oxidativo no endotélio vascular. E aí, quando a gente fala de estresse oxidativo, nós vamos falar mais ainda nessa aula, a gente vai entender que o estresse oxidativo, o excesso de radicais livres, é uma das grandes causas bioquímicas de várias doenças, não é só da hipertensão. Mas na hipertensão, esse estresse oxidativo, esse excesso de radicais livres está no endotélio vascular. E isso é ignorado na hora que eu vou tomar um fármaco. Eu não estou tratando estresse oxidativo. Eu estou simplesmente colocando um fármaco que mexe ali na fisiologia do sistema cardiovascular de forma artificial e regula a pressão. E o processo de doença continua. Então, quando eu vi a oportunidade de tratar os processos, que quando a gente faz isso, a gente vai frear todo o desenvolvimento também, a progressão daquela doença, a gente vai evitar que existam outras doenças associadas que também têm estresse oxidativo como base. A gente não pode acreditar que os fármacos fazem isso, tá, gente? Então, essa é a grande diferença. Então, fica aqui a pergunta, né? Qual problema você resolve? Essa era a pergunta que me marcou. E eu agradeço a Deus todo dia por a minha irmã ter ficado doente. Ela que me ouve fica brava comigo. Mas tinha que acontecer alguma coisa para eu descobrir a ortomolecular. E foi o fato dela adoecer e nenhum outro médico conseguir encontrar o problema dela.
A gente foi por acaso numa ginecologista que era ortomolecular. E aí ela falou, olha, venha fazer uma consulta de ortomolecular que nós vamos rastrear o teu organismo, nós vamos analisar os teus eixos metabólicos todos e nós vamos encontrar o teu problema. E ela foi porque já estava desanimada, gente, né, de ir em tantos lugares. E eu fui junto com ela, porque eu também estava tentando ajudar, fazia 2 anos, achar alguma solução para um quadro generalizado de cãibra que ela apresentava. Cãibra no rosto, cãibra nos braços. Era uma coisa muito estranha. Ia para o hospital, eles dosavam cálcio, dosavam sódio, aqueles íons ali que regulam, né, a contração muscular, e não tinha nada que chamasse muita atenção. E sempre estavam dizendo para ela que o problema dela era mental, que ela tinha problema psiquiátrico, que ela tinha que ir pro médico, sendo que o problema dela, gente, era a falta de vitamina D, tá? Rastreando, a gente descobriu que era um problema renal, porque o rim, para quem não conhece isso, ele transforma a vitamina D na forma ativa dela. É a última etapa de transformação. Então eu tenho pele, que faz a primeira síntese, né, do precursor da vitamina D, o fígado, que faz a segunda modificação naquela estrutura que a pele ali produziu, e aí o rim finaliza criando a 1,25-hidroxi-D, que é a forma ativa. Então ela tinha uma baixa muito grande das duas formas, tanto da forma de fígado, que é a 25-hidroxi-D, quanto da forma renal, porque ela estava com um problema renal crônico. A gente só pôde descobrir o problema dela porque a gente encontrou alguém da ortomolecular. Fazia 2 anos que ela estava sofrendo, tinha crises horríveis de cãibra, teve quase uma parada cardíaca. Sim, gente, porque a vitamina D regula o cálcio intracelular. E aí o cálcio existia na corrente sanguínea dela, só que ele estava entrando na célula de uma forma anômala. Isso se chama tetania calcêmica, o que ela tinha. Tá no livro de fisiologia, lá no Guyton. Só que a gente vê no primeiro ano, né? E aí vai estudando depois e acha que aquilo ali já foi, que não era tão importante. Por isso, quando eu descobri essa área, eu falei, isso é fantástico. Uma vitamina mudou a história de vida da minha irmã, que não podia mais viajar. Ela tinha medo de viajar, medo de fazer as coisas e passar mal. Tinha fasciculações musculares o tempo todo, o dia inteiro. Tava com uma qualidade de vida horrível. E uma vitamina, eu fiquei pensando, por que ninguém pediu para dosar a vitamina D? Em todas as vezes que ela foi ao pronto atendimento, por que ninguém pediu? Fica a pergunta. Quando eu entendi isso, gente, que a gente pode mudar a história de alguém conhecendo a bioquímica, e aí eu percebi que a maioria das coisas que a médica passou para o tratamento dela eram coisas que eu, como farmacêutica, poderia prescrever também, que eram nutracêuticos e fitoterápicos. Então fica aqui para você que está vindo agora, a primeira vez que você está vendo falar de ortomolecular, geralmente os tratamentos que a gente cria são de nutracêuticos, são de vitaminas, minerais, precursores, cofatores, enzimáticos, substâncias que são construtoras de célula, construtora de hormônio, construtoras de neurotransmissores. E aí você dá ferramentas que muitas vezes estão em falta para o teu corpo construir aquilo que ele precisa para se equilibrar. Fui criando o meu método da forma que eu acho mais fácil para quem está começando, é o que eu vou mostrar aqui. Então, saiba que se você está aqui, você já é profissional da saúde e atua com práticas integrativas. Ou se você ainda não conhecia essa área, não estudou nada dessa área, essa aula aqui vai te ajudar. Para você que já estuda práticas integrativas, se você faz ozônio, se você tem uma outra linha de atuação, você precisa saber profundamente a bioquímica aplicada e a ortomolecular para você fazer um tratamento 100%. Por 2 grandes motivos, que são as 2 grandes causas das doenças.